Boa noite, boa noite. Vamos nós para mais um Redireção para a Glória de Deus. Estava com saudade, tem tempo que a gente tem reprisado alguns episódios, estava lá enfrentando alguns desafios, mas estamos de volta e eu estou muito feliz de estar aqui, especialmente Dia Internacional da Mulher. Então esse é um programa que ele tem um objetivo principal, que é falar do papel da mulher, mas acima de tudo, tratar o impacto do propósito. Você já ouviu esse termo? Achei lindo e esse é o tema deste episódio, o impacto do propósito, o especial Dia das Mulheres, que foi meu aniversário ontem, né? Porque esse programa, 9 de março, especial Dia das Mulheres, o meu aniversário 8 de março. E não podia estar aqui do meu lado uma mulher mais porreta do que a que está aqui. É engraçado que o Redireção, que já tem mais de 2 anos no ar, ele tem um propósito, a gente sabe, né? Redirecionar vidas, propósito, enfim, pessoas, famílias, falar de relacionamento. Mas eu sempre peço para o Senhor que o Senhor me dê o convidado para a gente falar do tema. E a convidada que está aqui do meu lado, Rosângela, a Rosângela é uma mentora. Depois a gente vai deixar as redes sociais dela aqui, eu já pedi para o pessoal da produção colocar. A Rosângela ela tem 50 anos, mãe da Bruna, do Elton, avó do Luca, e a avó a gente sabe que tá lá em Provérbios, né? É a coroa. Então, quando a gente faz alguma coisa... Você tá entendendo, Juju, que eu quero os meus netos por isso. Então, Rô, eu queria te agradecer. E aqui você coloca que o Luca é uma das grandes alegrias da sua vida. Mentora, tem 10 anos trabalhando com desenvolvimento humano, ajudando pessoas a despertarem para quem elas realmente são. E aí o tema do nosso bate-papo hoje é o impacto do propósito. Primeiro de tudo, seja muito bem-vinda ao Redireção, que Deus te abençoe seu trabalho, porque a gente sabe que tem gente que exerce o ministério no trabalho. Eu já entendi que o seu trabalho é um ministério. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Edi, eu que agradeço essa oportunidade. É um imenso prazer estar aqui hoje e podemos já dizer que isso aqui faz parte do propósito e do propósito de Deus na minha vida, né? Sem o propósito eu não estaria aqui, isso é uma certeza que eu tenho. Isso realmente já faz parte. E eu quero te agradecer imensamente. É um prazer enorme estar neste lugar falando sobre propósito. Glória a Deus por isso. Obrigada. Né? Então o Luca é a grande alegria da tua vida? O Luca... Quando o Lucas chegou, meu filho disse assim para mim: mãe, eu tenho uma notícia para te dar. Aí eu falei assim para ele, porque a gente já tinha esse combinado, seja o que for, você tem que sempre falar para a mamãe primeiro, desde pequeno, os dois, né? Eu vou ter um filho, a Bianca está grávida. Eu falei: jura? Eu vou ser avó? Que notícia mais sensacional! Porque ser avó é a coroa. E a gente entende o que é isso, né? Mesmo que fosse num momento muito desafiador, tanto para um quanto para outro, só que o Luca traz a luz para a nossa vida. Glória a Deus. É a alegria. Eu faço mundos e fundos para buscá-lo na escola, levar ao jiu-jitsu e amanhecer com ele. Qual a idade dele? 5 anos. 5 anos, que ele tá naquela fase boa, que fala tudo e mais um pouco, né? Exato. E o Luca é o amor da minha vida, ele é a luz que eu tenho hoje na minha vida. Que lindo. Tem uma fala aqui, sua, que diz assim: a minha história é marcada por muita superação, mas principalmente por uma decisão. Sim. A decisão de nunca aceitar que a minha realidade fosse definida pelas limitações que colocaram sobre mim. E a gente fala muito sobre o privilégio que é escolher, decidir, tomar uma posição, né? Ter intencionalidade naquilo que a gente faz. Sim. Essa é a realidade da sua vida? É a realidade da minha vida, porque a minha história de vida, ela já veio desde o início como improvável. Eu já era uma criança improvável. Dentro da minha história, eu já vim como improvável. Não era... eu fui querida, amada e fui... querida pelo meu pai, mas aos 4 anos de idade eu saí do Acre. Minha mãe veio com 3 filhos para São Paulo, morar numa casa onde já tinham 4 crianças e chegaram 3 forasteiros. Então você já imagina como é isso. A história começa assim.
Nossa, já começa desafiador. Exato. E como é que você veio parar, depois de todo o desafio, ajudar as outras pessoas a resolverem os seus próprios desafios? Porque em um momento da minha vida eu me converti, eu aceitei Jesus, e nessa caminhada do aceitar Jesus eu fui aprendendo aos poucos e com Deus algumas coisas, mas eu não sabia o propósito, eu não entendia o propósito. E aos poucos eu fui indo devagar. Eu sempre fui muito forte, muito destemida, muito corajosa, e eu sempre tive maiores desafios do que o natural. Sempre. Se você tivesse um desafio normal na escola, eu tinha o dobro. Nossa. Era sempre assim. Só que eu nunca entendi isso. Isso nunca foi uma coisa clara para mim. Só realmente em um momento da vida que eu entendi o propósito e o motivo pelo qual eu vim ao mundo e por que eu estou aqui hoje. Não, você estava me contando que você não acreditava em Deus. Ah, tá. Tem essa parte, né? É. Vamos lá. Então, vamos lá. Por ter já sido improvável, então eu sempre tive que fazer a mais. Sempre um pouco a mais. Muito pequena, eu já comecei a trabalhar e já comecei a minha história de vida, de ser empreendedora, de já trabalhar para mim mesma aos 14 anos de idade. Então eu já tive toda essa história. Então eu sempre acreditei que a gente só seria gente e a gente só seria alguém através do trabalho. Então, para mim, até os 25 anos de idade, que foi quando aconteceu toda a minha transição, né? 25, 26 anos, eu nunca acreditei em Deus. Eu sempre acreditei na força do braço, do trabalho. Então, para mim, você tinha que trabalhar 12 horas, 14 horas, que foi o que eu sempre fiz. Sim. O quanto for necessário para que você tenha, para que você cresça, para que você seja bem-sucedido. E realmente isso aconteceu na minha vida. Mas aconteceu de forma desordenada. De uma maneira desequilibrada, de uma maneira que muitas pessoas vivem e não sabem por que vivem, né? A gente não entende isso. E um momento da minha vida, eu passei pelo processo da falência e foi ali que eu descobri Deus e Jesus. Porque, literalmente, eu passei por um deserto muito grande, onde eu perdi tudo, só ficou o marido, os 2 filhos, uma mobilete e as bicicletas. Você acredita que a gente descobre o propósito no sofrimento? Eu tenho certeza. Para mim, eu tenho certeza. Porque eu entendo que isso era um plano de Deus, tá? Tá. Eu entendo que isso era um plano de Deus. A falência? A falência. Você acha que às vezes o nosso coração está em lugares que... Exato. O meu coração estava no dinheiro. Sempre esteve no dinheiro. Meu coração nunca esteve nas pessoas, o meu coração nunca esteve em olhar pessoas. Pessoas, para mim, como muitas pessoas me conhecem das minhas gestões antigas, das empresas que eu já administrei, como números. Para mim, pessoas sempre foram números, não nomes. Nossa. E era assim que eu era vista por muitos anos, números. Quando aconteceu esse processo da falência? 2002. 2002. Isso, eu tinha 25 anos. Eu já era muito bem sucedida financeiramente. Com 25 anos? Com 25 anos. Com 18 anos eu já tinha meu próprio carro, minha casa, eu já tinha minhas coisas. E com Você 18... começou a empreender? Você trabalhava com o que na época? Na época, antes de eu me casar, porque eu casei muito nova, né? Eu vendia plano de saúde. Nossa. E antes disso eu vendia bala na rua. Meu Deus. É uma história muito desafiadora. Mas eu, por muito tempo... E eu nunca procurei emprego, tá? Eu sempre saía de um lugar para o outro porque me pagavam mais. Então, as pessoas enxergavam em mim um potencial muito grande. Só eu que não percebia. E eu acreditava na força do trabalho. Porque eu sempre fui muito, trabalhei muito. Eu sempre acreditei nisso. E por isso seu coração criou um ídolo, né? O dinheiro virou um ídolo. O dinheiro era um ídolo para mim. Eu só vivia pelo dinheiro, pelo status, por tudo aquilo que eu tinha. Eu acreditava que você era o que você tinha. Tanto que hoje, nas minhas mentorias, um dos pontos que eu tenho, né, um dos temas muito fortes que eu tenho e que eu falo muito, é sobre o ser e o ter. Porque a maior lição que eu tive na minha vida foi entender que o ter não é nada perto do ser.
E que você pode ter hoje o que você quiser e amanhã você pode perder. Mas ser não se conquista assim. O que você está me dizendo a gente teve um culto outro dia, pastor André Mendonça pregando, e ele falou exatamente isso. Ele falou assim: é legítimo você querer ter uma vida boa, é legítimo você querer, né, morar bem, viajar, é legítimo. Mas o coração não pode estar nesse lugar, né? E às vezes nós somos tentados. Inclusive a base bíblica que ele usou para essa ministração foi Jesus sendo tentado no deserto, né? Perfeito. E é isso, a gente recebe propostas que aos olhos humanos parecem incríveis, né? Incríveis, e na verdade não são. Exato. Você já recebeu muitas? Várias. Várias. Na época da falência mesmo, né? Eu tive uma percepção, Deus falou comigo, que eu receberia uma proposta e que essa proposta não era de Deus, mas eu poderia escolher. Eu tive essa interpretação. E no outro dia eu recebi uma mensagem do oficial de justiça, dizendo na época da falência que eu poderia tirar tudo que eu tinha lá dentro e montar a empresa em outro lugar. E se você pagasse um valor para ele. Se eu pagasse um valor para ele. E como eu já tinha tido esse entendimento no culto, foi um culto que eu tive esse entendimento, eu falei assim, não, isso não é de Deus. Eu não tenho mais o meu coração nesse lugar. Porque às vezes a gente está na igreja, Deus está ali falando, e você tá, e Deus fala comigo, Deus está falando ali, né? Às vezes a gente não está prestando atenção, você estava atenta. Eu estava, porque aquele momento que eu estava vivendo foi o momento mais desafiador da minha vida, foi a falência. Porque imagina, você tem tudo, e no outro dia você não tem nada. Nada mesmo. Foi impressionante o que aconteceu. É uma outra história que a gente pode contar em outro momento, né? Gente, ela ainda volta aqui, tá? Ela ainda volta aqui. Mas é aquilo que eu aprendi, sabe? Sobre o sentir. Porque eu também não sentia. Eu só vivia. Os meus ouvidos não eram abertos ao Espírito Santo de Deus. E a partir do momento que eu decidi, lembra? Por isso que eu uso muito essa palavra. Quando você decide abrir os seus ouvidos para ouvir o Espírito Santo de Deus, aí sim. É interessante você usar a palavra decidir, porque decidir não significa que você saberá como fazer. Não. Mas a partir do momento que você decide, né, e busca ajuda, porque é o que você faz hoje, você ajuda um monte de gente a tomar decisões, né? E às vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, assim como diz o apóstolo Paulo, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Esse eu faço. Então o que você faz hoje, você ajuda as pessoas a tomarem decisões, né? Exato. Sempre em busca da restauração da identidade. O meu trabalho, ele é totalmente pautado na identidade e no nível de consciência. Que lindo. Então, não tem como ter identidade sem ter nível de consciência. Explica pra gente. Explico. E aí, você que nos assiste, né? Tudo bem que a agenda dela é cheia, mas fala que viu aqui no Redireção, que tá precisando tomar tomar decisão e aí busca rolar. É assim, dentro desse período de restauração que eu tive, do que eu conheci com Jesus, daquilo que eu aprendi sobre a falência, de toda a história de vida que eu tive e do encontro realmente que eu tive com Deus, eu entendi que eu me perdi na identidade. Você não sabia quem era? Eu não sabia quem eu era no sentido emocional, espiritual. Eu sabia que eu era forte, que eu era corajosa, que eu era uma pessoa inteligente, que eu sabia fazer, que eu conseguiria fazer muitas coisas. Mas eu não me conhecia por dentro. Eu gosto de sempre fazer uma analogia, meus clientes vão entender. Nós temos uma taça. Imagine uma taça aí. Nessa taça tem a metade da água. Tudo que você traz de dinheiro, de status, de aprovação externa é o que falta nessa taça. Quando essa taça ela é preenchida pela sua identidade, pelo seu nível de consciência e pelo Espírito Santo de Deus, você transborda. Quando você transborda, você está no ser, não mais no ter. Nesse momento, você é completa de você pelo Espírito Santo.
Glória a Deus por isso. Gente, eu ouvi você falar isso e saber que você um dia não acreditou. Não acreditei. Mas a minha experiência na falência foi muito grande e muito forte. As pessoas à minha volta não entenderam o que aconteceu e não entendem até hoje o que aconteceu. Mas eu sei do encontro que eu tive com Deus, E que como não foi uma vez só. Teve um momento especial, assim, em que você... Naquele momento você sabe que Deus, ele invadiu o teu ser com a presença dele? Foi quando o primeiro momento, quando eu parei de fumar. Ah, esse testemunho é maravilhoso. Foi nesse primeiro momento eu entendi quem era Deus, porque foi muito forte o que aconteceu. E eu nunca acreditei nessas coisas, né? Eu achava que esse povo crente era meio esquisito, né? Né? A gente é tudo estranho, né? Eu achava isso. Eu tinha um preconceito muito grande. Muito grande. Então, quando... É igual Paulo, né? Quando virou a chave, virou de verdade. Eu sou igual Paulo. Gente, que lindo. A história do cigarro, eu queria que você contasse, porque às vezes a gente não tem noção, mas às vezes tem alguém que está assistindo, que está lutando contra o vício. Tá. E às vezes, busca tratamento, remédio, mas às vezes é um processo de libertação mesmo. Foi isso não que necessariamente de medicação. Então eu queria que você contasse. Tá, vou contar. Foi assim. Quando aconteceu a falência, eu comecei a frequentar a igreja. Porque eu estava numa outra cidade, então eu não tinha mais amigos. Eu fui literalmente tirada de São Paulo, colocada na Praia Grande, e ali foi onde aconteceu todo o processo de restauração na minha vida, e foi onde eu tive meu encontro com Deus, naquele lugar. Deus me separou literalmente para aquele lugar. E ali eu não tinha nada nem ninguém, eu estava sozinha naquele lugar com a minha família em casa, somente nós 4. Nesse momento, eu sempre duvidei. E um amigo, pastor Carlos, me convidou para conhecer a igreja, eu comecei a frequentar essa igreja. E eu sempre fui incrédula. Sabe aquela pessoa incrédula? Esse povo aí é meio estranho. Eu sempre falava isso. É esquisito. Esse povo aí fica inventando coisa. Eu não acreditava no Espírito Santo. Eu não acreditava em nada. Eu acreditava sempre na força do braço. E aí eu comecei a frequentar o culto, frequentar a igreja. E teve um culto de libertação. Era um culto de libertação. E eu sentei lá na cadeira, já julgando tudo e todos, né? Muito julgadora que eu era. E falei assim, se Deus existisse, ele fazia eu parar de fumar, né? Porque se tem uma coisa que eu nunca vou fazer na minha vida é parar de fumar. E detalhe, eu me lembro como se fosse hoje algumas coisas, porque literalmente eu não me lembro que eu fumei um dia. Eu não tenho a memória que eu fumei um dia. Eu não tenho essa memória. Mas eu me lembro que eu fumava 2 maços de cigarro. E eu tinha uma dependência sobre o cigarro emocional, que eu só fumava, eu só dormia se eu tivesse 2 maços, um aberto e um fechado. Meu Deus. Se não tivesse um aberto e um fechado, eu não dormia. A qualquer hora eu fazia ou marido ou alguém buscar um maço para ter ali. Olha o nível de dependência emocional. Mesmo. Dependência. E aí eu falei e fiz ali, naquele momento... Imagina o que eu fiz com Deus, né? Se Deus existe, e se Deus é verdadeiro, e se Ele faz milagre, eu desafiei Deus literalmente. Olha a minha petulância, o Senhor já me perdoou disso, né? Porque quando a gente dorme, no outro dia Ele já nos perdoa novamente. As misericórdias se renovam a cada manhã. E aí eu tive essa petulância e eu disse, se Deus existe, e se Deus é Deus, Ele vai me fazer parar de fumar. Você imagina isso? Que petulância. E naquele dia, sentada naquela cadeira marrom, do lado direito daquela igreja, eu me lembro de cada detalhe, eu comecei a passar mal. Eu comecei a ter ânsia de vômito. E eu comecei a não saber explicar o que aconteceu comigo. Levantei, passando mal, literalmente. Aquilo foi inacreditável. E fui pro fundo da igreja e fui lá e... Na calçada. Na calçada e coloquei tudo para fora. Passou uma pessoa fumando, aquela fumaça veio, aí que eu colocava mais para fora ainda. Eu sentei de volta naquela cadeira, tomei água, me acudiram ali. Daquele dia em diante, nunca mais eu fumei. Glória Naquele dia em diante, eu falei, Deus existe. Você que está assistindo a gente aí, às vezes você pensa que
não tem jeito pra você, né? Desafia Deus. Eu sei que às vezes a gente fala, né? É muito petulante da nossa parte, mas às vezes é aquele pecado que só a gente sabe o quanto a gente sofre com ele, né? Então às vezes a gente precisa da ajuda de Deus mesmo, e a palavra de Deus diz que a gente tem que importunar ele. O papo tá bom, a gente vai pro intervalo, eu já volto, porque tem muita coisa pra eu perguntar aqui pra Rô ainda, que esse programa só não vai ser suficiente. Pode rodar. No mundo digital, o que aparece sobre você pode mudar tudo. A sua marca está dando o recado certo? A SafeTech Digital ajuda você a ser protagonista na internet. Construir presença, destacar os pontos positivos, gerenciar como o mercado vê sua empresa. Não se trata de apagar o passado. Trata-se de mostrar o que realmente importa. Com mais de 15 anos de experiência, atuamos com soluções estratégicas para alavancar sua imagem. Conteúdo de qualidade, distribuição certa e resultados que aparecem quando alguém pesquisa seu nome no Google. Decida o que aparece sobre você na internet. Eleve sua marca. Seja visto da forma que merece. SafeTech Digital. Visibilidade que gera valor. Com mais de 10 anos dedicados à reumatologia, a doutora Thaisa Simões construiu uma trajetória de excelência e cuidado. Com residência e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, sua experiência se traduz em um atendimento de alta qualidade, diferenciado e acolhedor. Se você sofre com dores e problemas como artrite, artrose e osteoporose ou doenças autoimunes, a doutora Thaisa Simões está pronta para receber você. Agende sua consulta e dê o primeiro passo para uma vida com mais qualidade e bem-estar. Estamos de volta e eu já vou perguntando aqui, né? Porque vocês viram que ela foi à falência, o senhor restaurou, então empresária, gestão, administração. E o que te trouxe até aqui? Como é que você veio parar em mentoria, desenvolvimento humano? Eu tive que aprender algumas coisas, né? Mas vamos falar só um pouquinho do começo para a gente entender. Eu trabalhava numa empresa multinacional. E nessa empresa multinacional, óbvio, eu era muito executora, eu entregava, eu fazia tudo que era necessário. Mas eu tinha um problema muito grave, muito sério. Eu acabava com a equipe. Eu era gestora de em torno de 1.000 pessoas em departamentos. E cada vez que eu passava pelo corredor da empresa, as pessoas tinham pânico. Só porque eu passava. Porque eu não era uma gestora boazinha, né? Vamos dizer assim. Eu era muito exigente. E um dia um gestor meu falou assim: Rosângela, você é muito boa, você executa, você tem o dom de transformar isso daqui. Você trouxe a solução que nós buscávamos e ninguém conseguiu trazer. Que é uma especialidade minha, inclusive, né? Para quem quer solução e até hoje não conseguiu, essa é uma especialidade que eu tenho. Pega a dica. Tira o olho do problema. Tira o olho do problema, foca na solução, que é uma habilidade natural que eu tenho desde criança. E aí ele falou assim: você precisa fazer alguma coisa para você ser mais humanizada. Você não tem nada de humanização. Eu falei: não, mas eu já fiz gestão de pessoas, eu já estudei, eu fiz uma pós em gestão de pessoas, né? Só que não tinha nada a ver, né? A pós em gestão de pessoas. Não era sobre pessoas, pós em gestão de pessoas, né? Era sobre empresas. Beleza. Aí ele me indicou um curso, um treinamento. E nesse curso, nesse treinamento, que é uma coisa que eu hoje faço, né, dentro do meu trabalho, eu descobri que eu era um lixo de ser humano. Nossa. E ali, naquele momento, foi mais uma vez que eu tive um encontro com Deus. Esse foi o primeiro, depois da falência. E naquele lugar, eu entendi que eu tinha que mudar. E como eu sou decidida, e quando eu decido, naquele dia, eu vou te falar o dia, 25 de agosto de 2013,
23, 24, 25. 25 de agosto de 2013, mais ou menos 9, 10 da manhã, eu tomei a decisão de ser uma pessoa melhor. Nossa. E naquela decisão, eu já saí dali, daquele momento, daquele lugar, decidida. A partir dali, eu entrei no autoconhecimento. E aí eu fui em busca. Tudo que você possa imaginar que existe no mercado de autoconhecimento, eu estudei e fiz. Porque eu queria ser uma pessoa melhor. Eu não queria ser mais aquele lixo. E eu falo lixo, gente, não é à toa. Porque literalmente, eu não era uma pessoa agradável. Eu era uma pessoa péssima. Isso ruim. mesmo depois da conversão? Mesmo depois da conversão. Por qual motivo? Eu estava convertida, eu acreditava em Deus, mas eu ainda não tinha minha taça preenchida 100% pelo autoconhecimento, que é o que eu explico hoje sobre identidade e nível de consciência. Porque você pode ser convertido, você pode ter aceitado Jesus, mas o quanto você tem de consciência sobre você? O quanto você sabe sobre você? Quem é você de verdade? Porque em casa você é uma pessoa, na igreja você é outra, no trabalho você é outra. Quando existe a identidade elevada e o nível de consciência elevado, é nesse momento que acontece a mudança e também a mudança espiritual na sua vida. Porque se você não sabe quem é você, nem Deus vai te ajudar. Sim. Tem também aquela assim, Deus muda a gente sim, Jesus nos restaura, o Espírito Santo que habita dentro de nós nos transforma, mas sem a sua decisão ele não pode. Exato, a gente tem que fazer a nossa parte. Exato. Eu costumo dizer que a única parte que Deus não vai fazer é a minha. Exato. E eu fiz a minha, naquele momento eu decidi. E decidi mudar e fui em busca do autoconhecimento. 2013 até 2016, que esse ano faz 10 anos, da minha primeira formação para o desenvolvimento, para minha primeira atuação como mentora ali, né? Que eu comecei a atuar em 2016. Eu estudei durante 3 anos e tudo, assim, eu fui buscando durante esses 3 anos o autoconhecimento e tudo que eu podia estudar. O que você encontra de dificuldade hoje, Rô, quando você está no atendimento com relação ao outro? Nesse processo de busca pela identidade, qual que é a sua maior dificuldade hoje? Não com relação a você, né? Com relação ao acesso ao outro. Eu não tenho dificuldade com isso. É? Não. Se a pessoa veio até a mim, eu tenho uma frase que eu digo para todo cliente. Ninguém chega a mim se não foi Deus quem enviou. Que lindo. Pode perguntar. Qualquer cliente meu vai te falar isso. Eu não tenho um atendimento hoje que não seja um propósito de Deus. E eu acredito que todos os nossos encontros são, né? Porque a Vivi, que é uma amiga queridíssima minha, já esteve aqui. Se você quer assistir os programas que a gente gravou com ela, a Vivi também fala de identidade, né? Foi ela que me apresentou você. Então, eu acredito que em tudo Deus tem propósito. Sim, né? Eu acredito também. Eu acredito que Deus não une pessoas, Ele une propósito. Então, quando você vai parar na vida de alguém, você entende que você está ajudando essa pessoa a encontrar o propósito dela e, consequentemente, impactar ali o entorno dela. Eu vou te explicar porque eu tenho tanta segurança em falar isso. Tá. Nenhum desses cursos e treinamentos que eu fiz de desenvolvimento humano, eu cheguei um dia para fazer, e esse curso era muito. Todo mundo falava, esse daí as pessoas vão embora. Nossa, quando dá 2 dias, são 7 dias de imersão de autoconhecimento. É um curso de alto impacto. E aí, quando eu cheguei lá nesse curso, desse treinamento, aí eu falei assim, é isso aí que a gente vai fazer aqui? Mas isso eu sei fazer de cor e salteado, essa é a minha especialidade. Aí o treinador falou assim, você sabe fazer? Eu falei, sei. Sobe lá e faz. Eu fui lá e fiz. Aí ele virou para mim e falou assim, realmente você é muito boa nisso. Caríssimo, era o curso mais caro que eu já tinha pago. E era o maior tempo de imersão dentro do treinamento. Aí ele virou para mim e falou, você é muito boa mesmo. Eu falei, eu sou boa mesmo, tá? Isso daí eu sei fazer. E eu realmente sabia fazer. Só que as pessoas criavam um bicho muito grande para aquilo. E como eu fui forjada desde pequena, alto impacto, pressão e bater em mim é normal. Isso para mim não é uma coisa... Não te derruba. Não me derruba, pelo contrário. Isso faz eu subir mais. Quanto mais você bater, mais eu subo. Eu sou essa pessoa.
E aí ele virou para mim e falou assim, então vamos fazer o seguinte, encurtando a história aqui, tá? São 6 grupos. Você vai escolher a pessoa mais fraca, mais insegura e com mais medo de cada grupo e você vai ajudar ela. Eu falei, é sério? Eu tô pagando essa fortuna aqui para fazer esse treinamento e eu vou ser sua equipe? Não. Ele, olha a sabedoria, isso é sabedoria, tá? Esse homem foi enviado por Deus nesse dia. Ele virou para mim e falou assim, Rosângela, eu acredito em você. Você consegue. Eu falei, tá bom, né? Vou fazer o quê? Vou pagar para trabalhar para você. E eu falei exatamente isso para ele, tá? Resumindo, 4º dia de treinamento, eu fui lá, ajudava, fazia, né? Colaborava. As pessoas que eu ajudava se saía melhor do que as dele. Nossa. E o Espírito Santo de Deus, que hoje eu entendo o que aconteceu, começou a me tomar naquele lugar. Do 4º dia em diante, eu comecei a chorar compulsivamente. E eu não conseguia entender por que eu chorava tanto naquele lugar. E eu não conseguia entender, eu não conseguia explicar o que acontecia. Quando deu sábado, que já era penúltimo dia do treinamento, eu sentei ali e eu vi eles fazendo todas as dinâmicas, fazendo tudo com uma excelência, de um jeito totalmente diferente do meu jeito de fazer as coisas. E eu falei assim, que coisa impressionante, que coisa incrível isso. No último dia, que era a última apresentação que tinha, eram várias cadeiras, era uma apresentação, numa cadeira do meu lado, vazia. Deus sentou ali e falou para mim assim, é isso aí que você vai fazer. Transformar a vida das pessoas através do amor, do carinho, da atenção, da compaixão, do autoconhecimento. Esse é seu propósito. Eu ouvi isso. Que lindo. Ali foi o encontro que eu tive. E o seu trabalho é um trabalho personalizado, é um trabalho que é um método que você desenhou, que você estruturou. Eu estruturei, eu tenho o meu próprio método. E que, de acordo com o cliente que te chega, você usa. Exato. Isso, não é uma coisa, não é padrão. Não é existe de acordo padrão. com aquela necessidade. Não existe padrão. Não existe padrão. O que você mais ama fazer nos processos? Tem muita coisa, né? Mas eu gosto muito. Posso ler uma frase que eu recebi ontem? Pega o meu celular aí, por favor. Eu vou ler para você uma frase que eu recebi ontem. E eu vou te falar o que eu mais amo, tá? Okay. Vou te falar o que eu mais amo. Porque o que eu recebi ontem foi incrível. Eu fiquei muito surpreendida mesmo. Deixa eu pegar aqui. Gente, me dá só um tempinho aqui que eu vou mostrar para vocês. Isso daqui é o que eu mais amo, tá? Eu recebi umas fotos de um cliente, acho que é Maragogi que ele tá. E ele falou assim, obrigado por tudo. E eu mandei, né? Você merece. Tudo que vivo e lembro de você, que se não fosse você, não poderia estar vivendo isso. O que você fez é muito mais que um trabalho, é história. E é esta história que você faz ela se tornar eterna. Não é nem sobre você estar presente. Não é sobre você estar presente. É sobre a sua presença eterna, muito além do físico. Você não está fisicamente, mas está na minha alma e no meu coração, e em tudo que vivo com a minha família. Somos felizes hoje. Que lindo. Foi uma transformação de família aqui. Que lindo. Uma pessoa que entendeu a identidade dela e que compreendeu aonde ela estava e o que estava acontecendo. Essa família foi restaurada de muitas coisas que você não posso nem falar aqui, nem imaginar. E que essa família hoje é uma família abençoada. Glória a Deus, glória a Deus. E ele veio através do dinheiro, porque ele sabe que eu sou uma pessoa que levo, né, as pessoas ao sucesso. E ele veio em busca do dinheiro. Por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro. E quando você está na mentoria, você fala que um dia o dinheiro foi seu ídolo ou não?
Em alguns momentos eu falo. Depende do momento, mas todos os meus clientes hoje sabem disso. Que lindo. E não é mais. E todos eles entendem o propósito, porque eu consigo reverter. Porque naquele primeiro momento, não tem como você explicar isso para a pessoa, porque ela não está focada nisso. Ela está focada no ter e não no ser. Você precisa trazer a consciência para que ela possa poder entender e buscar a identidade dela através da decisão. Eu não consigo mudar ninguém e nem explicar para ninguém a minha história. Porque eu entendo que você deve receber clientes que chegam para o trabalho, para a mentoria, como vítimas da própria história, né? Todos. E são inúmeros temas. Eu acho que a primeira virada de chave tá aí, né? Exato. A gente não é vítima de absolutamente nada. Nós somos privilegiados. E assim, a história que a pessoa tem e que ela conta é como ela viu. Mas como ela pode ver... É o que você ajuda ela a fazer. É o que eu ajudo ela a fazer. Teve alguma história que te marcou muito? Que te impactou muito? São muitas, né? São muitos casos. É porque nem todos os temas eu posso falar, porque são temas muito pesados, né? Mas eu vou falar de um tema de uma violência que uma pessoa sofreu durante muitos anos. E ela estava totalmente perdida. E ela chegou para mim um dia, ela falou, hoje é meu último dia de vida. Eu tenho vários casos desse, tá? Meu último dia de vida. E aquela mulher, ela estava ali totalmente tomada pela dor, pela tristeza, por aquilo que aconteceu na história de vida dela, de violência mesmo. E ela não foi violentada só por uma pessoa, ela foi por várias pessoas e até ao mesmo tempo. Essa foi a história que mais me marcou, porque ela já tinha tentado psicólogo, psiquiatra, ela já tinha tentado muitas coisas e ela não conseguia sair daquele lugar. E uma amiga levou ela naquele dia. E eu fiz todo o processo com ela sem nunca ter tocado no assunto. E nem ela? Não, jamais. Nunca falei sobre esse assunto. Um dia ela chegou para mim e falou assim, agora eu posso te dizer que eu estou livre daquela dor. E eu vou seguir a minha vida hoje. E hoje eu vou ser quem eu sou, porque hoje eu sei quem eu sou. A minha taça tá cheia. Eu vou transbordar. Me arrepia inteira só de lembrar. Eu acho que esse é um dos casos mais fortes que eu tenho. Eu tenho outros, mas esse é um dos casos mais fortes que eu tenho. E é engraçado como você ajudar a restaurar vidas, identidade, propósito, te ajuda também. Nossa. Dentro do teu propósito, Sim. da tua identidade. Sim. Eu entendi o que aconteceu, né, Eli? Toda a minha história, por onde eu passei, da onde eu vim. Eu conheci meu pai com 35 anos de idade. Nossa. Então você imagina como que era a minha identidade. Toda a minha história, tudo que eu passei, hoje eu olho para trás. E eu falo, esses dias eu falei no meu Instagram, eu não tenho um rancor, uma dor de todo o mal que me aconteceu. Todo o mal que me aconteceu transformou a minha vida e me trouxe até aqui. Eu sou a luz que ilumina o caminho de pessoas que estão na escuridão. E nada do que me aconteceu me atinge hoje e me aflige hoje. Já atingiu? Muito. Porque antes eu vivia na minha energia da raiva. Eu tenho muita força, né? Eu vivia na energia da raiva. Então hoje, se você me tirar qualquer coisa que eu tenho, tá tudo bem. Deus é meu provedor. Ele é quem faz. Não me dói. E é uma decisão. É uma não decisão. viver nessa potência que a raiva tem. Nível de consciência e saber quem eu sou pela identidade. Nós temos alguns parâmetros de identidade. A gente tem a nossa identidade emocional, espiritual. Se a gente não souber em qual precisa... Eu vou cortar ela, porque eu vou chamar o break, porque eu preciso chamar, mas porque eu quero que essa sua explicação sobre identidade que não tenha corte, porque eu tô curiosa. A gente já volta. Olá, eu sou Edilene Francescato, eu sou sócia e proprietária na Francescato Assessoria e Consultoria. A Francescato é uma empresa que tem aproximadamente 10 anos de mercado, com metodologia de trabalho próprio, com fontes que a gente acessa nos Estados Unidos, na Europa,
mas que, acima de tudo, tem trazido um novo olhar para a saúde mental no Brasil. Casos de alta, baixa complexidade é o que nós aqui na Francescato trabalhamos no nosso dia a dia. Então, você que nos assiste e que não conhece ainda um pouco de como é o nosso método de trabalho, acesse o nosso site francescato.com.br e entenda de que forma a nossa empresa, que é uma família, pode ajudar a sua família nas questões psíquicas e emocionais as quais você enfrenta aí dentro da sua casa. E aí, tudo bem? Muito trânsito hoje para se preocupar? E o seu seguro está em dia? A Roy Seguros está aqui para cuidar do seu patrimônio. E assim pode aproveitar a vida e ficar tranquilo. Ligue agora mesmo para nossos especialistas. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ou acesse nosso site, faça sua cotação e proteja seu patrimônio. Roy Seguros, a sua nova corretora. Estamos de volta, e aí eu cortei bem quando ela ia falar sobre identidade, mas porque eu não quero cortar, eu quero que ela explique este caminho, né? O que a mentoria dela tem de diferente de tudo aquilo que a gente vê por aí. Então, essa sua explicação com relação à identidade, eu tô curiosa para ouvir. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tô com um caso recente de uma cliente que veio me procurar porque ela queria alavancar o negócio dela. Ela é... Ai, meu Deus. Ela é, sei lá, do lado do Piauí ali, para aquela região. É fora de São Paulo. E ela chegou para mim, eu preciso alavancar, eu preciso fazer números, você foi uma indicação de um cliente. Ok. Ela achou que eu ia entrar na empresa dela, para poder ajudar dentro da empresa. Uhum. E eu trouxe ela e a sócia, as duas sócias, individualmente para uma mentoria. Cada uma no seu quadrado. E eu comecei a trabalhar a identidade delas. Quem elas são? Qual é o propósito disso? Por qual motivo você veio? Por qual motivo você tem esse negócio? A partir desse momento que eu comecei a trabalhar a identidade dela, só para vocês terem ideia do resultado da identidade. Nunca falei sobre um número dentro dessa empresa, nunca peguei uma estatística dentro dessa empresa. Em 3 meses eles dobraram o faturamento. Só porque elas se posicionaram, entenderam quem elas são e entenderam a criança interior que habitava dentro dela em momentos que ela tinha que ser decidida adulta. Nossa. Então, a nossa identidade, ela geralmente está alicerçada naquela terra que a gente pisa todos os dias, que é a nossa infância. Eu falo tanto essa frase. A infância é um chão que nós vamos pisar para sempre. Não tem como sair desse lugar. Enquanto a gente não entender que a nossa identidade está lá na nossa infância, e eu falo isso para vocês sem sombra de dúvida, quando existe um conhecimento sobre quem é você desde a sua infância, aí a sua identidade vai ser alicerçada e você vai ter, ao invés de 10 anos nas decisões de 50 anos, 50 anos. E você vai sair de lá, né? Porque tem gente que fica lá. Exato. Né? Eu posso dizer assim que 100% do meu trabalho está ligado a isso. Agora vamos entender o que é identidade? Vamos lá. Vamos lá. Isso é só uma palhinha para vocês entenderem o resultado de saber quem é você. Você pode modificar o que você quiser na sua vida, o que você quiser. Quando você não sabe qual é o nível de identidade que você tem, pelo nível de consciência, você literalmente está perdido dentro de você, emocionalmente. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho muita raiva, por qual motivo eu tenho raiva? O que me faz ter raiva? Por que eu sou ignorante? Isso está dentro da nossa identidade. A raiva nada mais é do que uma emoção
positiva e negativa, que pode ser usada da maneira que você quiser. Mas você só conhece um jeito de usar a raiva, no negativo. Verdade. Entendeu? Vamos pensar em outra emoção? A felicidade. É muito boa, né? Sim. Só que quando você utiliza a emoção da felicidade sem a identidade organizada, ela também é negativa. Ela também é negativa. Porque você vai para muito e você se perde no excesso. E todo excesso esconde uma falta, né? Exato. Então, olha quantas camadas que a gente precisa desenvolver para que uma pessoa tenha equilíbrio emocional e saiba quem ela é. Nossa. Então, a identidade, ela tem ali o emocional, básico, né, da psicologia, o espiritual e tem o autoconhecimento. É quando você faz esse cheque nos 3 que você vai encher a sua taça. Tá lembrando da taça? Faz a memória aí da taça. Essa taça, ela não está preenchida pela sua identidade. Muitas coisas que você vive dentro da sua história de vida, quando essa taça não está preenchida, são os problemas que você tem, as brigas que você tem, o relacionamento ruim, a discussão no trabalho. É por conta dessa taça que não está preenchida de você. E pelo que eu estou entendendo, quando você trabalha um processo de mentoria com a Rosângela, o que você aprende ali, você aplica em qualquer outra área da sua vida. É automático. É um efeito dominó. Se você veio pensando em uma coisa, está muito enganado. Mas as pessoas chegam assim. Tudo na sua vida tem clareza e explicação. Que legal. Porque quando você falou da raiva, foi a primeira coisa que me veio. Quando você tem contato com a emoção raiva, em qualquer que seja a circunstância, ela vem pro bem ou pro mal. Sim. E aí você precisa discernir se veio pro bem ou pro mal. É. Quando eu aprendo isso com você, eu consigo levar este conhecimento para quando essa emoção aparecer. Exato. E é assim, eu treino muito os meus clientes a usar todas as emoções a favor dele. Mas como que a gente faz isso? Como que uma pessoa... Hoje aconteceu um fato quando eu estava vindo para cá. Deu uma encostadinha num carro, na minha frente. Adivinha o que aconteceu? Olhei para a cara da motorista e disse assim, boa tarde, tudo bem? Meus clientes já estão lembrando que eu estou falando, eu ensino muito isso. Pega meu número, anota meu número aí, deixa eu tirar uma foto do que aconteceu aqui e a gente resolve depois, tudo bem? Na hora a mulher ficou desmontada e ainda me chamou de Rô. Tenho prova aqui para provar. Ficou assim, como assim? Falei assim, a minha energia foi a energia que contagiou ela. A forma como eu falei com ela, essa mulher não falou uma palavra para mim. Ela disse assim, tá bom, me dá seu número. Depois a gente resolve, eu tô com um horário aqui agora, pode ser? Mandou a mensagem, respondi e já resolvi. Porque a energia da raiva, ela é gerada nos momentos de estresse. Só que se você já tem uma programação mental de não usar ela na hora errada, você nunca vai usar ela na hora errada, você só vai usar na hora certa. É verdade. Como que eu uso a raiva? Quando eu preciso bater uma meta. Quando eu preciso chegar em algum lugar, aí eu boto a energia da raiva para me motivar. É tão lindo que no Divertidamente 1, naquele momento em que precisa abrir o vidro, né? Eles provocam a raiva para pegar fogo na cabeça, para poder usar ela e para poder estourar aquele vidro. Sim. Então, assim, de fato, nós somos seres criados por Deus e Deus não faz absolutamente nada incompleto. Claro. Então, se Ele colocou as emoções da gente, de fato, é para que a gente as use da melhor forma possível. Exato. E para isso, só com autoconhecimento. É, e eu aprendi no decorrer desses 10 anos de autoconhecimento a usar. E Deus me presenteou com uma sabedoria incrível, maravilhosa.
Quando eu estava ali naquele treinamento, que eu entendi o propósito, eu saí dali perguntando o que eu vou fazer e como eu vou fazer, porque eu entendi o que Deus queria de mim. A partir daquele momento, me veio uma sabedoria muito grande. Então, muitas coisas que eu vivo, que eu faço, que eu ajudo, eu ainda nem falo, nem divulgo. Não existe ainda nenhum relato sobre isso. Vai existir ainda. No entanto, é Deus que me deu. Amém. Por esse motivo que eu falo para você, que eu não tenho dificuldade de atender e de trazer solução, porque não é meu, é do Espírito Santo de Deus. É Ele que faz. E aí, quando a gente entende que não é nosso e deixa Ele trabalhar, Ele vai fazer do jeito dele. E assim, é surreal. Os meus clientes, a maioria, eles só chegam depois que passaram por processos terapêuticos, por psiquiatra, por psicólogos e não conseguiram ter solução. Que incrível. É. Que incrível. E não são poucos, tá? São muitos. É. E a maioria dos clientes que chegam devem, né, ter buscado em outros profissionais o pote lá no fim do arco-íris, né? Exato. Eu quero a fórmula mágica que vai me fazer ser rico, magro, bonito, resolvido na vida. Qual que é o diferencial do meu trabalho hoje? O meu trabalho, ele é totalmente pautado na sua identidade e no seu nível de consciência. É o que eu mais martelo para o cliente. Se você não souber quem é você, nenhum analgésico vai te ajudar. Se você não souber quem é você, o remédio da tireoide que você toma não é suficiente. Se você não souber quem é você está criando dopaminas ruins. Você está buscando o que é ruim para você. Você não está buscando o que é bom. Então, saber quem é você através do nível de identidade é a solução para que as pessoas possam ter vida feliz, estabilidade emocional e qualidade de vida. Que lindo. Que lindo. Eu sempre falo, né, que o que você faria de graça se você não precisasse de dinheiro? É isso. Essa é a resposta, assim. Se a resposta é não, eu não faria de modo algum que eu estou fazendo hoje, você pode ter certeza que você está no caminho errado. É. E é muito... Você se encontrou, Rô? Nossa, eu sou a pessoa mais feliz da face da Terra. E eu falo, gente, eu passo por muitos desafios, por muitas dificuldades. Não são poucos, não são poucos. Nesse momento atual eu estou passando um desafio muito grande. Mas pergunta para mim como é passar por esse desafio. É igual o nosso irmão Lázaro, né? Passando pela prova, dando glória a Deus. Jesus está no barco. É isso aí. Se você tem Jesus no seu barco, o que pode te parar? Me explica. Nada. O que você acha, Rô, que acontece hoje, né? Porque a gente vive um tempo muito difícil. Sim. Um tempo de pessoas adoecidas, um tempo de pessoas que não se posicionam. O Brasil tá de ponta cabeça. Nós estamos quase acabando, né? O que você acha que nós, enquanto cristãos, o que a gente precisa fazer para melhorar esse cenário? Não ter julgamento. O julgamento que as pessoas têm sobre o que acontece com o outro faz ele não perceber quem ele é. Nossa. O julgamento, que era o que eu tinha antes e que eu entendi que eu era julgadora e condenadora, era o que atrapalhava a minha vida e foi o que Jesus mais me ensinou. Mas é interessante que não ter julgamento não significa não ter posicionamento, né? Se você não tem julgamento, significa que você é uma pessoa melhor. Sim. Não ser posicionada. Eu sou muito posicionada. Exato. Eu sei o que eu quero, onde eu vou chegar e que dia eu vou chegar. Só que eu não julgo. O meu julgamento é zero. Porque quando você não julga, você vê o ser humano. Eu digo sempre uma frase assim nos meus atendimentos. Se Jesus estivesse aqui, nessa situação, o que ele faria? É frase clássica de cliente meu, todo mundo sabe disso. Qualquer situação que você venha viver e você venha estar na sua vida hoje, se Jesus estivesse naquela situação, ele julgaria? Pensa nisso. O peso do julgamento, de fato, Jesus não era posicionado por isso? Jesus não fez os milagres, não cumpriu tudo que ele tinha que cumprir, mas ele não julgava. Não se rendeu à tentação.
ele não julgava. Eu aprendi isso com Jesus. É lindo, né? O processo cristão, o processo de conversão, de fato, é um processo. É um processo. Né? E eu ainda estou nesse processo, tá? Todos nós. A gente só acaba na glória. Espero que ele demore mais um tempo aí para terminar. E eu né? estou Em nome de vivendo Jesus. isso ainda, estou no processo. Mas o julgamento é um fator predominante para que a gente esteja vivendo o que a gente está vivendo hoje. Está no ego, né? Que é o princípio de toda e qualquer desgraça, né, na humanidade. Se você tirar o julgamento da sua vida, você se torna uma pessoa melhor. Não tem como. É isso mesmo. Gente, como passa rápido, né? Como passa rápido. Mas, ó, a gente conversou muito nos bastidores. Tem muita coisa que eu ouvi que me edificou enquanto pessoa e que eu sei que a gente, se Deus quiser, um dia vai trazer aqui para falar no Redireção também. Mas eu queria, Rô, te agradecer pela disponibilidade, pela loucura de aceitar o convite, que eu sei que você teve que remanejar toda a tua agenda. Queria agradecer publicamente a Vivi, que me ajudou a trazer a Rô aqui. A Vivi Cardinale também faz um trabalho lindo com relação à identidade. Também passa por esse processo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da Vivi. Vou falar. Pode falar? Pode falar, a gente ainda tem uns minutinhos, ó. Tá, vamos lá. Eu conheci a Vivi o ano passado e eu nunca olhei para minha imagem como mentora. Eu nunca olhei para minha imagem, né? E olha que coisa linda. E eu decidi, por conta do meu processo, por estar evoluindo, crescendo no meu trabalho, eu falei, eu preciso melhorar a minha imagem. Conheci a Vivi e contratei a Vivi para vir para o meu time. E foi tão interessante que quando eu conheci a Vivi, olha como Deus é maravilhoso e é lindo, né? Numa pergunta que ela fez sobre o meu guarda-roupa, ela me conquistou. Ela perguntou, qual é a peça mais importante que você mais gosta aqui no seu guarda-roupa? Eu falei, essa peça. Fui lá na gaveta, coloquei isso. Naquele momento ela virou para mim e ela me deu uma resposta de algo muito pessoal meu, que ainda estava guardado lá no fundo. A partir daquele momento, eu tive uma nova transformação dentro da minha identidade. Que lindo. Dentro da minha identidade. Então, a partir daquele momento, a Vivi me conquistou, porque ela não faz um trabalho de consultoria, né, de imagem. Você sabe que ela fez a consultoria, ela fez o processo de reposicionamento de imagem da minha filha, que é médica. E eu lembro que quando eu pedi socorro para ela, eu falei, Vivi, eu não aguento mais. Porque ela ia para uma loja e ela é toda indecisa, aquilo me irrita profundamente, porque eu não vou em loja. Eu compro a roupa pela internet e a Juju, ela tem essa coisa, né? E na época ela ainda era aluna de medicina. E ela falava, mamãe, quando eu me formar, eu quero abrir o meu guarda-roupa e saber, eu vou colocar isso e vou colocar isso, porque eu quero passar essa mensagem. E hoje é assim, por causa da Vivi Cardinale, @Vivi Cardinale, é o Instagram dela, tá? E a Vivi transformou a minha vida, porque eu tinha um guarda-roupa excessivo. Nossa, eu nem sei quantas coisas eu tirei daquele guarda-roupa e hoje eu tenho um guarda-roupa super enxuto. E funcional. E funcional, com a minha identidade, com a minha imagem. E não é eu não vendo uma identidade que a internet vende. Porque isso não faz parte de mim. Identidade é uma coisa muito séria para mim. Tem que ser eu. E a Vivi trouxe essa parte da minha imagem, da minha identidade visual, dentro da minha identidade. Olha que coisa tremenda. Isso é lindo porque nós somos únicos. Eu falo, gente, então não eu sou tem única. como ter a tua identidade, você é a minha, nós somos únicos. E é esse o trabalho dela. É esse o trabalho e dela. o seu, que tem muito a ver, né? Muito. Que coisa mais linda. Casou certinho nós duas. Que bênção. Bom, eu quero te agradecer. Quero dizer que, em nome de Jesus, que seu trabalho seja abençoado, que você alargue as tuas tendas, sei lá eu de que jeito, mas se vira, porque que a tua taça transborde ainda mais, Com né? certeza. E você que nos assiste aqui, se você conhece alguém que está passando por esse processo de não sabe quem é, como é que eu faço esse processo de mudança, então assim, manda esse episódio. Esse é um especial, eu fiz questão de trazer este tema, porque nós mulheres, a gente tá com a nossa identidade deturpada, né? Nós somos amadas e queridas do Pai
segundo a Rô, favorita, né? A Rô Sou é a eu. filha favorita. Favoritíssima. É, exatamente. Então, que você tome posse deste papel, que é filha amada, a menina dos olhos do Senhor. Então, se o mundo está tentando te dizer o contrário, se o feminismo tem sido uma bandeira levantada para te destruir, para dizer que você não tem que se submeter a ninguém, você não tenha dúvida que a submissão é proteção, limite e cuidado. Exato. Então, o Redireção fica por aqui. Te agradeço mais uma vez, Rô. Deus abençoe. Encaminhe esse episódio para todo mundo e até o próximo Redireção, se Deus quiser.